Quem me acompanha sabe que eu tô aqui num projeto para perder 10 quilos em 6 meses. E a verdade é que no primeiro mês eu já tive um resultado surpreendente. E tem muita coisa aqui para contar para você nesse vídeo. Quer saber? Então fica aqui comigo que eu vou te dar algumas dicas. Primeira coisa, a pergunta que não quer calar. Quantos quilos eu perdi? E aí você tá aqui pensando, bom, ela tá aqui querendo perder 10 quilos, ela deve ter perdido uns 5 no primeiro mês. Primeira coisa, a minha meta anterior era de perder 10 quilos em 6 meses. Então, aí, pelas minhas contas, eu preciso perder menos de 2 quilos por mês. Concorda comigo? 1 quilo e pouquinho, 1,6 kg mais ou menos? E eu sei que hoje em dia nós estamos muito imediatistas. E a vontade que a gente tem é de perder os 10 quilos no mês só. E eu sei que é possível, tem gente que consegue ficar sem comer, beber à base de água, ou fazer aí muitas maracutaias, muitas loucuras. Mas esse não era o meu objetivo. O meu objetivo era emagrecer com saúde. Então vamos lá, quantos quilos eu emagreci? Eu emagreci 2 quilos esse mês. Nossa, só 2 quilos e você está falando aqui que teve um resultado surpreendente? E é sobre isso também que eu quero falar nesse vídeo. Sobre a nossa. A gente subestima muitas coisas que a gente consegue na vida. E eu fiquei refletindo sobre isso. Quando eu vi o final do mês chegar e eu vi o resultado na balança, eu confesso que eu fiquei um pouco chateada, porque eu esperava mais. Mas aí eu fiquei pensando nisso. Quanto tempo eu levei para engordar? E eu saí de uma gestação. Foram 9 meses. Eu ganhei bastante quilo total, né? Como eu vim do aborto. Depois, quem não sabe, acompanhei que tem outros vídeos. Mas eu vim de um aborto, depois eu engravidei de novo. No total, eu engordei 21 quilos. Então, tinha muitos quilos para perder. Alguns eu já tinha perdido com a própria, né, o próprio nascimento, enfim, o decorrer dos primeiros meses, a amamentação. E aí a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas para ontem. A gente está acostumado, sabe? Essa vida assim, fast food, de tudo para ontem, tudo rápido, essa dopamina. Pausa para o cachorro latir. É sempre assim, né? A gente começa a gravar, o cachorro começa a latir. E a gente está acostumado com essa vida de tudo muito rápido, tudo muito dopaminérgico. E às vezes a gente esquece que tudo na vida precisa de um processo. E assim como a gente vai engordando de pouquinho, e a hora que a gente vê, a gente está 10 quilos acima, 20 quilos acima, a gente pode fazer isso aos poucos, diminuindo também, sem grandes loucuras. Mas ainda assim, foi muito bom esse mês. Sabe por quê? Porque eu vou contar aqui para vocês os meus erros e os meus acertos. E algumas dicas também de tudo isso que eu refleti. Eu tive muitos erros. Se eu tivesse menos erros, eu acho que eu teria perdido pelo menos uns 4 quilos nesse mês. Então, realmente foi um resultado surpreendente. E os meus erros estão todos assim, foram todos feitos de forma consciente. E é por isso que eu quero contar para vocês. Bom, primeiro então eu quero expor os meus erros. Eu disse que eu ia eliminar o açúcar e disse assim, né? Com a cara e com a coragem. Bom, mas como vocês sabem, açúcar é um vício e é muito difícil a gente simplesmente acordar e falar, não vou comer mais açúcar. Requer um processo. E não foi fácil, tá? Eu me esforcei muito, mas eu vou dizer assim, a primeira semana eu fiz lindamente. Mas a segunda semana, vocês sabem aquela história da lebre e da tartaruga, né? Sabe quando você tá correndo e fala, gente, eu perdi 1 quilo na primeira semana. E aí eu fiquei muito animada. Eu falei, poxa, eu não preciso de 4 quilos em um mês, né? E aí na segunda eu dei uma tranquilizada. Fiz os exercícios bem bonitinho primeira e segunda semana, redondinho. Mas eu vou dizer que eu enfiei o pé na jaca com as sobremesas, depois do almoço, depois da janta. E aí, sabe o que aconteceu? Na segunda semana eu não perdi nada. Aí eu pensei, vou intensificar mais os exercícios na terceira semana. Terceira semana, eu intensifiquei os exercícios, mas comi errado do mesmo jeito. E sabe o que aconteceu? Eu também não perdi nada na terceira semana. Ou seja, eu perdi 1 quilo na primeira. A segunda e a terceira, eu não perdi nada. Eu fiquei estacionada naquele 1 quilo. Não engordei, mas também não emagreci. E aí, na quarta semana, eu fiquei desesperada. Falei, não, eu preciso agora fazer o negócio direito, fazer acontecer, porque, pelo amor de Deus, gente, vou pagar mico aqui publicamente. E é por isso que é bom gravar, sabe? Porque se a gente não grava, a gente fica folgado. Aí eu falei, não, eu tenho que andar direito, tenho que andar na linha. E aí foi que eu recalculei a rota e arrumei e perdi mais 1 quilo. Ou seja, por isso que eu digo que o resultado foi surpreendente, porque eu não fiz direito. Se eu tivesse feito direito, com certeza eu teria perdido 4 quilos, 1 quilo por semana. Mas tudo bem, também não estamos aqui loucas, né, de querer perder e depois achar que o que a gente perde nesse caso a gente não quer achar de jeito nenhum, você deve concordar comigo. Então, o meu principal erro foi relaxar. Relaxei demais na alimentação. Para você ver que na quarta semana eu não consegui fazer exercício, não foi por relaxo, foi realmente por falta de tempo. Eu tô com um projeto novo em andamento, na verdade ele já tá quase que rodando aí. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, eu realmente estava atarantada de tanta coisa para fazer. Não foi possível eu fazer o exercício. E mesmo assim eu perdi 1 quilo. Ou seja, o resultado realmente foi surpreendente se eu não tivesse
enfiado o pé na jaca nessas 2 semanas no meio do mês. E agora aqui, os meus acertos. O que eu fiz direito? Bom, a primeira semana que eu fiz direito foi realmente não comer açúcar. Não comi açúcar na primeira semana. Na quarta semana até comi, mas comi bem pouco. E nas 2 do meio, né, como eu já disse, já era. Mas o açúcar realmente faz muita diferença na pele, no sono, no humor. Gente, que diferença faz o açúcar? Não faz bem pra mim. Não sei se pra você faz, mas pra mim não faz. E outra coisa que eu acertei muito bem, e é a dica que eu quero deixar pra vocês, é sobre o jejum. Gente, o jejum é vida e ajuda demais a gente, demais mesmo. Como que eu faço o jejum? Eu vou aqui deixar a dica pra vocês. É muito difícil no começo, porque se a gente tá acostumado a comer carboidrato, a dificuldade de fazer o jejum é muito grande, porque a gente sente falta. Quanto mais carboidrato a gente come, quanto mais açúcar a gente come. Eu não tô falando carboidrato bom, não, tá? Porque comida de verdade é bom. Não tô falando disso, não. Tô falando carboidrato é bolo, tá? Essas porcarias que a gente come, um chocolatinho, enfim. Isso daí que faz mal. Acaba que quanto mais a gente come, mais a gente quer. Dá 2 horas mais ou menos, ele já baixa, né? A glicemia, a gente quer mais, 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 mais. É o tal do vício que causa na gente. Isso não é bom. O jejum ajuda a gente a estabilizar isso. O jejum ajuda demais. Só que o começo é difícil. Então, qual é a dica que eu dou para quem quer começar no jejum? E eu vou falar como que eu fiz. As refeições precisam ter muita proteína, porque a proteína e gordura boa, a proteína e a gordura boa, elas aumentam a nossa saciedade. E quando a gente está mais saciado, a gente tem menos vontade de comer porcaria. No começo é difícil, porque a gente tá aqui, né? Tá psicológico, a gente quer comer aquilo, mas a gente não tá com fome. Então a fome, a parte fisiológica mesmo, a proteína e a gordura ajuda de verdade. Só que quando a gente tá viciado mentalmente, né, psicologicamente, a gente vai querer comer. E as 2, 3, 4 primeiras horas são muito difíceis, porque a gente quer comer e quer comer e quer comer. Parece que fica aqui, ó, o diabinho aqui. Ah, só um docinho. Ah, só um pãozinho. Só um arrozinho a mais. Só alguma coisinha aqui. E aí, se você se rende, já era, minha amiga. Você não vai dar conta de se reerguer naquele dia. Agora, se você se sustenta, depois dessas 4 horas, você se sente tão poderosa que você fala: não, agora nada mais me abala. Podem passar aqui com chocolate na minha frente que eu vou conseguir, eu vou vencer. E aí, como que eu fiz? Eu estava jantando 4 horas da tarde. No máximo 5, mas a minha meta era jantar 4 horas da tarde. Eu já jantava às 4, ia comer só no outro dia, às 8 da manhã. Então eu estava fazendo 16 horas de jejum. Isso me ajudou demais. Eu fiz isso na última semana. E mesmo sem exercício, eu perdi 1 quilo. Então, para você ver. E o jejum me ajudou muito na sociedade, me melhorou a concentração. Eu fiquei muito mais tranquila, muito mais animada, menos irritada. E eu dormi pouco, porque isso foi outra coisa. Ah, nos erros, eu não citei os erros. Eu falei que ia dormir melhor. Não dormi melhor, mas porque realmente meu projeto tem andamento e eu precisava. Então, teve dia da semana que eu fui dormir 1 da manhã, porque eu realmente tinha muita coisa para fazer, para organizar. E eu, como eu já postei no outro vídeo, eu tô aproveitando a vida com os meninos, né? Então, eu tô tentando deixar o meu tempo de qualidade melhor com eles. Aí sobra muita coisa para fazer à noite. Então, assim, a gente cobre o pé, descobre a cabeça, mas a gente tem que escolher as nossas batalhas. Não está sendo possível dormir muito cedo e ter uma boa noite de sono de qualidade. Ainda bem que os meninos dormem muito bem. Ah, Suzana, como você faz para fazer todas essas crianças dormirem bem? Tem vídeo sobre sono no canal. Realmente aqui sono, eu sou especialista no sono. Modéstia à parte, eu sou muito boa nisso. Diga-se de passagem, devo dizer que nisso eu mereço uma estrelinha. E se você quer saber os meus segredos, tem vídeo aí. Mas eu quero fazer mais vídeos sobre isso, porque realmente eu tenho muito para falar desse assunto. Agora volta aqui. Então eles dormem muito bem, mas eu não estava dormindo bem por causa dessas coisas. E o sono, a falta de sono, me deixa assim, irritada, me deixa com mais vontade de comer doce. E o jejum me ajudou demais. Então, gente, jejum é o melhor amigo do emagrecimento. Porque ajuda muito a gente a baixar, sabe, a bolinha e falar: não, eu não preciso disso, eu dou conta. E quando você começa e as horas vão passando e você vê que conseguiu ficar 10 horas, 12 horas, 15 horas, você fala: nossa, eu sou poderosa, realmente eu dou conta. E ajuda de verdade. O máximo que eu já fiz de jejum foram 40 horas. E não foi nesse mês, foi aí em outro mês, né? Numa situação muito específica, que eu juntei um jejum espiritual, na verdade, que eu precisava, né? Que foi logo depois que eu perdi o meu filho. Eu fiz esse jejum e foi muito bom para eu colocar a minha cabeça no lugar. Então foi um jejum de 40 horas, que foi o jejum mais longo que eu fiz. E eu quero fazer um jejum longo assim. Ainda não consegui fazer um tão longo, porque nessa fase que eu fiz, né, quando eu fiz o de 40 horas, juntou que eu realmente perdi, sabe, aquele prazer de comer. Então, eu queria realmente me recolher. Então, não foi pesado fazer esse jejum. Eu realmente nem pensava nessas coisas de comer açúcar, outras coisas, porque o foco não foi emagrecimento.
Mas eu quero voltar a fazer uns jejuns mais longos, assim. E esse é um desafio que eu quero lançar nesse segundo mês. É o desafio do segundo mês. Quero voltar, tá? A me controlar no açúcar. Zerar, eu não vou dizer que eu vou zerar, porque nos finais de semana eu como, tá? Eu tô comendo açúcar. Aqui tem uma tradição agora em casa, que de sexta-feira o Samuel faz bolo com os meninos. E o bolo do Samuel, se eu achar uma foto, que eu tirei uma foto e pus no Instagram, se eu achar, eu boto aqui. Mas o bolo dos meninos com o Samuel é assim, fenomenal. E ver e não querer é improvável, é impossível. Sabe aquela música? Enfim. Então, assim, eu não vou me sacrificar e ficar só ali babando. Eu vou comer o bolo. O que eu não preciso é me afogar no bolo, né? Isso eu vou tentar, porque eu vou dizer que teve um final de semana aí que eu comi com gosto, porque realmente é fenomenal. E a outra coisa que eu quero fazer é continuar com os jejuns, porque me ajudam muito. E tentar fazer pelo menos um jejum prolongado esse mês. De quantas horas eu não sei. 24, talvez? 20 horas? Não sei. De 20 horas eu já fiz duas vezes, eu já fiz, há muito tempo atrás. Há uns 5 anos atrás. Eu já fiz duas vezes o jejum de 20 horas. E o máximo que eu fiz foi de 40 horas. Vamos então tentar aí fazer um jejum mais longo, passar das 16 horas. Porque 16 horas nem é tão difícil para mim. E essa última semana eu fiz 4 vezes, eu acho. 4 vezes da semana eu fiz esse jejum de ou mais. 4 ou 5 vezes eu fiz esse jejum de 16 horas. Então não é mais difícil para mim esse jejum. Mas passar das 16 é ainda complicado. Talvez eu tente 18, aumentar para 20 e assim a gente vai devagar. O jejum ele dá um reset no nosso corpo. Então ajuda muito. A gente elimina verme, porque se você acha que você não tem verme, minha querida, temos todos, tá? Todos temos, ainda mais mãe, porque a gente pega bebê aqui, aí eles põem a mão na boca, as crianças e troca, e aquela coisa, acha que não. A gente, né, se abraça, se beija, se quer, não tem jeito, gente. Tem vermes que entra, que estão no ar aí, que entra pelo nariz, pela boca, todo lado. Então todo mundo tem. E ajuda, e esses bichinhos aí ficam nos atentando a comer porcarias. Então, quanto menos a gente tiver, menos a gente vai ser atentado. Sabe aquele bichinho do mal que você acha que é o diabinho? Às vezes não, às vezes é só os bichinhos que a gente tem dentro do nosso corpo. Se a gente eliminar uma boa parte disso, e eles são muito bem eliminados com o jejum, porque eles morrem de inanição, ajuda muito. Inclusive, lua cheia e lua nova, quero falar sobre isso nesse canal. São luas ótimas da gente fazer jejum, são luas difíceis de fazer, porque os bichinhos, esses bichinhos do mal, estão atentados dentro de nós. Mas, se a gente consegue, é fenomenal, porque a gente já mata um monte. E aí, gente, a gente fica mais tranquila, nosso sono é melhor, mesmo dormindo menos, a gente acorda mais descansada. Faz o teste para você ver. E a gente consegue controlar melhor a nossa fome. Então, jejum é vida. Eu gosto muito de jejum. Não faço tanto quanto gostaria. Fiquei muito tempo sem fazer. Há uns 10, não, 10 anos não, menos. Uns 8 anos atrás eu fazia muito jejum. Foi um ano que eu fiz jejum demais, assim. Toda semana eu fazia pelo menos um dia de jejum prolongado. Aí há uns 5 anos eu voltei a fazer. Mas depois disso, ó, basicamente, quando eu perdi o bebê, né, que eu fiz, mas assim, bem esporádico. Mas eu quero voltar a fazer. E não só jejum por causa de comida. Jejum espiritual é muito bom. Tenho ficado muito menos nas redes sociais também e me aquietado mais. Isso tem sido muito bom. Mesmo eu estando precisando das redes sociais, porque eu estou trabalhando agora com a rede social. Porque se você não sabe, agora eu sou uma UGC Creator. Chique isso, né? Mas é uma criadora UGC, agora aqui aportuguesando, porque somos brasileiros e falamos português. Eu não gosto dessa coisa de ficar falando inglês quando a gente é brasileiro. Eu tô trabalhando na internet, então eu preciso estar ali conectada, mas mesmo assim eu tenho feito as coisas que eu preciso fazer e não perdido tempo com a internet. Tenho perdido nada de tempo. Eu realmente tô usando a internet a meu favor e não assim para ficar rolando e perdendo tempo, não. E é isso, gente. Então fica aqui as minhas dicas. Jejum é vida. E mesmo quando a gente enfia o pé na jaca, a gente tem que dar valor aos nossos pequenos passos. Poxa vida, fique feliz se você perder 1 quilo naquele mês. Fique feliz se você perdeu 500 gramas naquele mês. É um passo de cada vez. É melhor a gente estar conseguindo, estando mais perto do nosso objetivo do que mais longe. Se a gente fica desanimado com um pouco, sabe aquele seja fiel no pouco que sobre o muito você vai ser colocado? Se a gente se desanima com um pouco, a gente vai, vou chutar o pau da barraca porque eu só perdi meio quilo, aí você engorda 3 quilos. Adiantou? Não, não adiantou. Agora, se eu perdi meio quilo e ao invés de ficar chateada, eu vou, não, mês que vem eu vou perder mais meio quilo, que seja. Imagina como você vai estar melhor daqui 6 meses, 7 meses, 1 ano. Pense só. E mais do que isso, vou até deixar no final aqui a postagem para vocês. A gente foi convidado como padrinhos de casamento. Então eu tenho agora aqui mais um incentivo. Eu preciso emagrecer para caber num vestido bonito, né? Faz tempo que eu não visto assim uma roupa bonita para um evento. Já faz tempo já. Então aqui eu tô mais motivada ainda, porque eu preciso caber num vestido.
Fica aí então mais uma motivação para você. Se você quiser seguir aqui na minha jornada, venha comigo. 180 dias, agora eu tenho menos, né? Agora são 150 dias. Então, se você quiser seguir comigo nessa jornada, fica aqui. Não é inscrito no canal? Ah, por favor, gente, se inscreva no canal, me ajuda. Eu tô quase batendo os 1.000 inscritos, por favor. E se você quiser me ajudar muito, assim, de coração, tipo, nossa, eu gostei da Suzana, eu quero ajudar ela, como eu posso ajudar? Assista meus vídeos. A minha playlist ainda falta 1.500 horas para eu conseguir monetizar. E, gente, como é difícil bater essas 1.500 horas. Tem dia que eu tô assim, ó, 1.498. Aí no outro dia eu tô 1.400, 1.501. Aí eu volto. Mil. É diário o negócio. Então ele sobe 2 horas, desce 2 horas. Sobe 5 horas, desce 3 horas. Gente do céu. É desesperador. Eu até parei de acompanhar, porque senão eu ia ficar louca. Mas se você quiser me ajudar, pega uma playlist minha aí. Eu tenho playlist sobre organização do lar. Eu tenho playlist sobre receitas práticas. Eu tenho playlist sobre brincadeiras com criança. Eu tenho sobre as fases da criança, que é nossa, que eu fiz de coração, é o que eu mais gosto de falar, eu acho que essas questões sobre criança. Então vai, escolhe uma playlist minha, assista os vídeos, curta, comente, compartilhe com uma amiga que tenha filhos. Eu vou te agradecer demais com a sua colaboração. Ajude essa mãe aqui, que essa mãe tá precisando monetizar, que aí a gente consegue aqui galgar alguns planos que a gente tem, que vai ser muito legal. Que eu tô muito ansiosa para que aconteça logo. Um abraço, um beijo, um queijo e eu fico por aqui nesse vídeo. Até a próxima. Tchau.